Me perdoem a interrupção, mas aula remota é isso. Às vezes as pessoas tocam campainha, cachorro late, então peço que me perdoem por este incidente que, infelizmente, nesse modelo ele é bem comum. Então, ponto A, retomando, observar o Egito Antigo é observar o Rio Nilo, é observar que esse rio possuía um regime de cheias bem demarcado. Então, o tempo das cheias não se produzia nada porque as águas invadiam tudo, então não se produzia nada em termos de agricultura. Isso não significa que o agricultor não fizesse trabalhos manuais e esses trabalhos voltados para o artesanato. Então, o Nilo é um elemento essencial para se entender uma civilização de há quase 5.000 anos atrás. Então, uma civilização que dura em seu esplendor 3.000 anos. Então, se a gente for somar esses 3.000 anos antes de Cristo, mais o que a gente já viveu depois de Cristo, ou depois da Era Comum, nós vamos ter aí quase 5.000 anos de história. Então, a escrita egípcia ela era baseada num sistema complexo de códigos, de ícones e de letras, ou seja, desenhos de animais misturados com partes do corpo humano, mãos, braços, somados a letras. Então, para entender a escrita egípcia, um arqueólogo francês chamado Champollion, no século XIX, ele precisou usar conhecimentos, inclusive de grego. Então, a língua grega ela influencia muito na escrita egípcia. Então, pensou em hieróglifo, pensa num sistema de escrita baseado em letras, em desenhos, misturado com a escrita, junto com a escrita grega. Então, o hieróglifo não foi simples decifrar hieróglifo. Nem o Egito conhecia o que significava de fato, nem no Egito se conhecia direito o que significavam os hieróglifos. Precisou um arqueólogo francês com conhecimentos de várias línguas antigas, do demótico, que é uma língua mais simples, que é uma escrita mais simples, os hieróglifos que são mais elaborados, somados ao grego. Então, pensou num modelo de sociedade egípcia, se pensar em uma pirâmide, no topo dessa pirâmide estaria o faraó. Então o faraó, ele era praticamente tido como um deus na terra. Então formava-se o que em história nós conhecemos como uma teocracia. Tel, Deus, Kratos, governo. Então o governo do faraó era um governo do Deus na terra. Então se eu pegar o panteão egípcio de deuses, o mais importante é Amon-Ra. Então Ra, o deus sol. Outros deuses importantes, Maat, que era uma deusa cujos braços possuíam penas, e Osíris, que era o deus do submundo. Então, para ser julgado, um faraó egípcio precisaria ter o seu coração pesado em uma balança cuja o outro lado outra parte da balança estaria uma pena de Maat. Então, se o coração pesasse mais que a pena de Maat, o faraó iria para algo como nós chamamos hoje de inferno. Então, o sistema egípcio ele é uma fusão de uma arquitetura muito complexa. Então, se vocês um dia puderem viajar pós-pandemia e já tiver uma vacina, puder viajar para o Egito Antigo, para o Egito vai topar lá com pirâmides até hoje. Então as pirâmides no fundo eram monumentos mortuários. Então a morte não é tida como algo ruim para o egípcio antigo, inclusive era cultuada.
Então, se eu pegar, observar o sistema egípcio, ele é uma mistura. Ele é uma mistura de elementos baseados no Rio Nilo, o Rio Nilo como fonte principal e primordial para se entender o Antigo Egito, e o Nilo, próximo a ele, construção de canais de irrigação. Esses canais de irrigação levaria água para mais longe, ou seja, se produzia mais. Para se ter uma noção, o pão que Roma comia muito tempo depois é um pão derivado de um trigo, e esse trigo é egípcio. Então, os egípcios construíam canais de irrigação, os egípcios construíam pirâmides, que eram monumentos mortuários, ou seja, só uma casta muito pequena teria acesso a a construção e a deposição de seus corpos mumificados em uma pirâmide. Então, pontuar o Egito Antigo é pontuar uma arquitetura complexa, é pontuar um sistema social e político extremamente estratificado, como eu estava falando anteriormente. Então, se você pegar uma pirâmide, no vértice dessa pirâmide estaria o faraó. O faraó seria o grande mentor do mundo dos vivos e do mundo dos mortos, do mundo dos humanos e do mundo dos deuses. Então, no topo da pirâmide estaria o faraó. Abaixo do faraó estariam os sacerdotes, ou seja, eles é que fariam este, entre aspas, meio campo entre o mundo humano e o mundo divino. Abaixo dos sacerdotes estariam os escribas, ou seja, raríssimas pessoas no Egito, uma casta muito reduzida de pessoas conseguia dominar a escrita. Então, quem dominava a escrita tinha muito poder. Então, esse poder estaria nas mãos dos sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes estariam os guerreiros, ou seja, a defesa do Egito Antigo se dava nas mãos de um exército extremamente bem capacitado. Abaixo desses guerreiros haviam os comerciantes, ou seja, todas as transações econômicas de produção passavam nas mãos dos comerciantes. Abaixo dos comerciantes, os artesãos, junto com esses, os agricultores. E na base da pirâmide, esmagada por toda essa estrutura, estariam os escravos. Então, observou o Egito Antigo é olhar uma estrutura baseada em um sistema complexo de organização social, como eu disse para vocês. Então, olhou o Egito como um todo, uma ideia básica, assim, algo que deve ficar muito bem alicerçado na vossa cabeça, é que o Nilo é a base de tudo. Se eu for pensar em termos de deuses, diversos deuses, ou seja, eu tenho um sistema politeísta. Vários, theos, do grego Deus, politeísmo. Então, o faraó é um elemento à parte a tudo isso, porque ele forma uma teocracia, ou seja, dentre todos os deuses egípcios, os faraós eram considerados deuses, e o governo deles era o governo dos deuses na terra, inclusive ele tido e havido como um deus. Então, olhou para o faraó, olha para uma figura cuja natureza é humana e divina. Se desenvolveu no Egito Antigo sistemas muito complexos de agrimensura, que é medição de terras, um sistema complexo de canais de irrigação. Então, pontuou tudo isso, é observar a figura dos faraós como um elemento aglutinador, ou seja, aquele que consegue amalgamar essas várias coisas, essas várias possibilidades de ideias diferentes numa figura só. Então, matemática, agrimensura,
geografia, geometria. Então, pensou no Egito, é pensar que o Egito, ele de certa forma, deixou para o mundo todo um sistema de escrita, de cálculos, de observação de estrelas. Então, os egípcios eram exímios astrônomos. Então, grosso modo, para resumir, pensou no Egito, eu penso no Nilo. O Nilo é o coração do Egito antigo. Ou seja, do Nilo forma-se toda uma civilização. Do Nilo se propicia um povo que vive no meio do deserto, ou seja, a fusão de vários povos, algo que eu tinha esquecido de falar. Antes da formação da civilização, o núcleo, a célula mãe do Antigo Egito seriam os nomos. Os nomos seriam pequenas aldeias formadas por pastores e guerreiros. E a evolução desse nomos chegaria à figura de um representante chamado nomarca. Nomarca, e não é monarca. Nomarca seria o chefe, nomarca seria no início da civilização egípcia, seria a primeira estrutura de organização de uma sociedade que vai se complexificando cada vez mais, vai ficando cada vez mais complexa e difícil. Então, no início eram nomos, que eram estruturas mais simples. E num segundo momento, há toda uma estruturação, há toda uma pré-condição para o nascimento de uma civilização extremamente complexa. Então, construção de pirâmides, arquitetura, construção de canais de irrigação, vai ter trabalho de agrimensores calculando, mais uma massa imensa de pessoas para construir esses canais, para construir essas pirâmides. Até hoje há dúvidas como que pedras tão pesadas, blocos tão pesados foram colocados em média a 40, 50 metros de altura. Então, é pensar em engenharia, é pensar em agrimensura, é pensar em arquitetura. Se eu for pontuar em termos de religiosidade, eu tenho uma religiosidade politeísta e algo que eu tinha esquecido de falar, antropozoomórfica. Homem, zoo animal, mórfica forma. Então as formas dos deuses egípcios eram formas misturadas entre humanos e animais. Então antropozoomorfismo é a fusão de figuras meio humanas, meio animais. Uma religião politeísta, uma influência gigantesca sofrida por parte da civilização grega. Um elemento importante para se pensar essa fusão de gregos com egípcios, é Alexandre o Grande da Macedônia, ou seja, Alexandre invade a Grécia, toma a Grécia. Alexandre era macedônico, ele toma a Grécia, mas ele foi educado por Aristóteles. Então, vocês já devem ter visto ou ouvido em filosofia o nome do Aristóteles. Então, Alexandre ele é educado pelo Aristóteles, que é de Stagira, mas que é uma região da Macedônia também, mas com uma forte influência grega. Então, Alexandre é um indivíduo que funde dois mundos, coisa que vocês vão ver depois, quando a Grécia ela cai pelo domínio macedônico e é chamado de helenismo. Os gregos eram chamados de helenos. Tá? Então, Alexandre é o sujeito que funde dois mundos. Alexandre é o indivíduo que traz consigo um exército de membros macedônicos e gregos, mas que, como para ocupar certas regiões, ele entende rapidamente que ele não pode negar a cultura dos povos ocupados, e aí
Forma-se, inclusive no Egito, até hoje há uma cidade chamada Alexandria. Então, Alexandre é o sujeito que funde um mundo oriental, mesopotâmico, egípcio, persa, com um mundo ocidental, grego, macedônico. Então, pontuando tudo isso num breve e num olhar, num resumo rápido, eu vou ter Egito. Não existe Egito se não haver o rio Nilo. O Nilo é o elemento essencial para a formação desse antigo Egito. E junto com o Nilo, a figura de um faraó. Então, olhou para a estrutura política, social e econômica do Egito Antigo, a figura do faraó, ela é determinante. Muito obrigado.